Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Hoje nós vamos concluir o nosso estudo sobre os conflitos da vida, de onde vêm os conflitos, o que somos agora, por que sofremos. Então hoje nós vamos fechar esse estudo, concluindo este estudo sobre os conflitos da vida. E a conclusão, queridos, que nós podemos tirar: os conflitos da vida são uma realidade. Nós não podemos tentar fugir dos conflitos da vida. Nós não podemos ficar isolados num quarto tentando escapar dos conflitos da vida. Vai piorar mais ainda. Outros conflitos surgirão, mesmo isolados, mesmo trancados dentro de um quarto. Problemas virão, angústia, opressão, depressão, e a situação cada vez pior. Nós temos que ter esta consciência que os conflitos da vida são uma realidade, levantar os olhos para os montes de onde vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele vai trabalhar por nós, através de nós, em nós e nas circunstâncias que nos rodeiam, para que possamos, pela fé em Cristo Jesus, vencer todo e qualquer conflito que se levantem contra nós. Mas para isso nós precisamos entender algumas coisas. Nós precisamos entender que a proposta bíblica não é voltar para trás. Os conflitos chegou, então eu vou desistir, eu vou voltar e vou procurar outro caminho. Não. A proposta da bíblica é prosseguir para o alvo. Os conflitos, as lutas, as aflições, as tentações estão para tentar nos tirar do foco, que é Cristo. Nós não podemos permitir que as lutas e as circunstâncias, os conflitos da vida venham fazer que nós desistamos de tudo. Pelo contrário, nós temos que olhar para o alvo, o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, e prosseguir para este alvo. E para isto, Paulo, ele fala, ele trata, ele mexe com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso desejo. Ele faz com que possamos focar na solução do problema, naquele que tudo pode, ao invés de olhar para o problema e afastar cada dia mais de Deus e da solução dos nossos problemas, da solução dos nossos conflitos. Então Paulo, ele afirma em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Essa fragrância do seu conhecimento é o testemunho que nós temos a respeito de Cristo, o que Ele fez em nós, o que Ele fez por nós, o que Ele pode fazer na vida das pessoas que estão sofrendo dos conflitos. Então, irmãos, graças a Deus que em Cristo Jesus Ele nos conduz em triunfo. Nós passamos lutas, nós passamos problemas, nós passamos por aflições, mas em Cristo Ele nos conduz a triunfo. Eu estava lendo ontem o Salmo de número 40, e ele diz: esperei confiantemente, esperei com paciência pelo Senhor. Quando nós passamos pelos conflitos da vida, nós temos que confiar em Deus, que em Cristo Ele vai nos tirar do fundo do poço e vai nos conduzir em triunfo. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de lama, de um tremedal de lama, e me firmou os meus pés sobre a rocha. Olha que coisa maravilhosa! Graças a Deus que em Cristo Jesus Ele sempre nos conduz em triunfo. Então, a proposta bíblica é que nós não venhamos desistir ou ficar murmurando, reclamando, jogando a culpa em Deus. Pelo contrário, a proposta bíblica é que nós venhamos triunfar,
prosseguir para o alvo. Outra conclusão que nós podemos tirar: deposite a sua fé e a esperança em Cristo. Paulo, ele afirma isso, que em Deus, graças a Deus, que em Cristo ele sempre nos conduz em triunfo. Mas para que isso seja uma realidade, nós temos que depositar a nossa fé e a nossa esperança em Cristo. É interessante, irmãos, que Pedro e alguns discípulos estavam ali pescando e eles não pegaram à noite nada. Pescaram a noite inteira, nada de peixe. E eles desistiram, estavam indo embora, e quando chegou na margem, Jesus estava ali. E Jesus falou para Pedro: lançai a rede. Lançai a rede. Ele fala: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, estamos cansados, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. O que vem a ser isso, queridos? É depositar a sua fé e a esperança em Cristo. Sobre a sua palavra, Jesus, eu vou lançar as redes. E eles pescaram que o barco quase veio a naufragar. Quando nós depositamos a nossa fé e a nossa esperança em Cristo, por maior que seja o conflito da vida, nós temos que prosseguir, porque Cristo não falha. Ele nos conduz em triunfo. E isso nós podemos notar em Romanos capítulo 8, 37. Paulo afirma de novo: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou de uma tal maneira? Deus. Quem se entregou por nós? Cristo Jesus, por amor a nós. Então, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio de Cristo, que nos amou de uma tal maneira. E Ele nos guiou, ou Ele nos conduz em triunfo. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Porque os conflitos da vida são uma realidade. É real isso. É claro isso. Mas a proposta bíblica é que nós não sejamos derrotados, massacrados, envergonhados. A proposta bíblica para nós é que Cristo nos conduz em triunfo. Quando nós colocamos a nossa fé e a nossa esperança em Cristo, somos mais que vencedores. Então a nossa conclusão sobre os conflitos da vida, que são uma realidade, mas ela não pode, os conflitos da vida não podem nos parar e nos impedir de prosseguir para o alvo, porque Paulo ele mostra para nós que Cristo nos conduz em triunfo, porque Ele nos amou de uma tal maneira. Então, a conclusão que nós chegamos para a nossa vida é a seguinte: encare os conflitos de joelhos diante de Deus, para poder permanecer firme de pé diante dos conflitos da vida. Encare de joelhos no chão, com a boca no pó, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Que Deus te abençoe hoje e sempre, e para todos sempre. Amém. Vamos orar, queridos. Senhor, graças te damos, porque em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos triunfantes. Em Cristo nós somos bem-aventurados, felizes, porque somos mais que vencedores. Porque Ele perseverou por nós, Ele lutou por nós, e Ele venceu a morte, a cruz por nós, para que possamos ter vida e sermos livres de todos os conflitos da vida que vieram do pecado e vieram das nossas escolhas erradas, porque Cristo nos mostra o caminho, a verdade e a vida. Ele, e através dele, nós vamos até o Pai. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e a partir de amanhã nós vamos começar um novo estudo que vai falar ao teu coração.